Queres uma forma garantida de mostrar a quem vai corrigir o teu exame que és um aluno 18 para cima? Então fica por aí porque hoje vou falar das personagens enquanto personagens tipo, ou seja, representações caricaturais da vida real. As personagens são construídas pelos autores com a intenção de levar o leitor a perceber o retrato social de determinadas épocas históricas, bem como fenómenos relacionais complexos, culturais, político-filosóficos, ambientais, por aí fora. E é aqui que deve entrar uma perspectiva crítica. Tradicionalmente, uma personagem é vista enquanto a descrição de uma pessoa fictícia. No entanto, enquanto uma representação, ela é construída através de afirmações verbais ou visuais acerca daquilo que essa pessoa fictícia faz, diz e pensa, bem como o que dizem as outras personagens e o autor do texto sobre ela. As personagens são representações, são construções imaginadas pelo autor para cumprirem uma certa função, num certo contexto, e tudo isto implica pensar acerca das intenções do autor, mas a outro nível. Os escritores não inventam personagens ao acaso, elas estão lá para um propósito. Então alunos entre 11 a 13 valores vão apenas ver as personagens a operar dentro do texto e tratam-nas e falam delas como se fossem pessoas reais. No entanto, para alunos que querem alcançar, por exemplo, entre 14 e 17, é importante que vejam os personagens como representações e que as entendam como um veículo para enviar uma mensagem ao seu leitor ou à sua audiência. Se estes alunos entre 14 e 17 começarem a mencionar que uma personagem é uma representação e que serve uma função, e além disto ainda conseguirem identificar, analisar e criticar por que razão agem, se relacionam ou apresentam determinadas características, então saiu do jackpot, estás aí diretamente de 18 para cima. Vamos analisar a palavra inglesa constructor, em que con significa together, ou seja, unidas, juntas, já structure significa uma estrutura delineada com uma intenção, o que significa que o autor está a tentar passar a sua visão para a sociedade e para o mundo através das personagens. Então, ao pensares claramente no que uma personagem representa e qual a mensagem veiculada pelo autor através dessa personagem, vais começar a falar acerca da mesma enquanto uma representação ou construção. Exemplos. Temos personagens como o Carlos em Os Maias, que representa as características da ociosidade e diletantismo alargados à escala nacional, ou então o nosso Eusébiozinho, o qual representa uma fraqueza moral gerada pela educação tipicamente tradicionalista, conservadora, retrógrada, que tem apenas por base a memorização sem qualquer formação de natureza prática e que por isso mantém a sociedade portuguesa teimosamente refém dessa mediocridade. Se tu conseguires fazer essa sinalização e mostrares ao professor que vai corrigir o teu exame, que a personagem é uma representação, um veículo num determinado texto, romance, peça, poema, então isso já diria ao outro, será o pináculo da perfeição e podes ter a certeza que vais ter uma alta recompensa na tua classificação. Eu sei que os escritores são muito bons a dar vida às personagens e que se torna difícil por vezes não pensar nas mesmas como entidades com vida no texto e não falar desse modo na tua análise. Mas se conseguires te distanciar dessa tua apresentação e vê-las e entendê-las naquele contexto como um método para alcançar algo, então isso vai ajudar-te muito na verdade.